Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia seja com todos nós. Este dia é o 29 de agosto de 2023. Graças a Deus, né? Estamos aqui em vigilância, vivos, em oração, em meditação, né? Em obediência à palavra, no caminho aí das virgens prudentes, em direção a Jerusalém Celestial, né? Graças a Deus, né, irmãos? E lembrar aí os irmãos, né? Principalmente aí os varões, os irmãos do ministério, que domingo que vem é o primeiro domingo do mês de setembro, né? É o dia 3, né, de setembro. E aí seria então o dia da reunião do ministério, né? Reunião dos irmãos aí, varões, né? Estaremos, se Deus quiser, reunidos, esperando que seja lá na casa do irmão César, né? Lá no Ayrton Senna, né? Se Deus quiser. Se tivermos, né, se Deus nos permitir, né, estarmos vivos até aquele dia, né? Pois é, irmãos, continuar aí, né, com a história da nossa comunidade, né? Como é que nós surgimos, o que foi que aconteceu entre nós. Claro que nós não vamos entrar em muitos detalhes, né? Não é esse o nosso propósito. É apenas fazer, né, uma pequena referência, um pequeno registro acerca dessa comunidade que surgiu, né, nos anos 80, por iniciativa de vários irmãos, né, dos quais eu me lembro, né, e conheci o Isaías, o Francisco, né, Cordeiro, e outros que eu não estou lembrado, né. Então nós estamos vendo aqui, né, nós estamos já lá em 1992, e logo no início do ano, né, de 92, teve um acontecimento no nosso meio, foi um acontecimento desastroso, né, fatal, né, que dividiu os irmãos e a igreja quase desapareceu, né. Os irmãos quase desapareceram aqui, né, a comunidade. O Senhor não permitiu, né, que isso acontecesse. Apesar do esfacelamento que houve, né, com esse acontecimento fatal, que nós não vamos entrar aqui em detalhes, né? Se os irmãos quiserem saber detalhes, depois a gente conversa em particular. Mas esse acontecimento fatal, né, provocou uma divisão, né, profunda na comunidade. E os irmãos então voltaram para as suas religiões, né, antigas. Alguns voltaram para as suas religiões, outros foram andar sozinhos, né? Outros se desiludiram, né? Alguns migraram para outras cidades, né, estados, né? Certo? Então, no final de 92, ainda, né, o restante, aqueles, como é que se diz, que restaram, digamos assim, né, da grande divisão que houve, que foram o Isaías, o Hernani, né, e a Beth, e outros irmãos, né, Carmen Lúcia, com a sua família lá, irmã Maria, Francimar lá, o Gerson, né, a Gerson lá com os irmãos, lá, né, não vou falar todos, mas o objetivo aqui é dizer que no final de 92,
o Isaías, eu e a Beth fizemos uma viagem, né? Empreendemos outra viagem à Bahia. E não só a Bahia, né? Lá na Bahia a gente se juntou com outros irmãos de lá, né, com o Cirilo e a sua esposa e o seu filho lá, que eu não me lembro o nome dele também. Nós fomos visitar os irmãos em outras comunidades, né, em Minas Gerais, no Espírito Santo, na própria Bahia, né? Fomos a São Paulo, São João da Boa Vista, né? Fomos a Santos, fomos em Araraquara e em outros locais onde o Isaías e o Cirilo tinham contatos, né? Para conversarmos, para voltarmos, né, a eles e fazer uma avaliação de quantos andavam, né? Digamos assim, a fé e a esperança de cada um, né? E o entendimento, né? Então, quando a gente voltou da Bahia, né, houve um grande ajuntamento. Quando a gente voltou dessa viagem, nós voltamos para a Bahia, aí houve um grande ajuntamento lá na Bahia, na cidade de Nanuque, em Minas Gerais, né? E lá nessa cidade, um grande ajuntamento. Muitos irmãos, né, compareceram lá, e nós estávamos lá nesse ajuntamento. E além de outros temas, né, foram analisados lá os negócios, né, que os irmãos da Bahia faziam com os temperos, né, de comida, né, que nós já citamos aí, que eram o meio de vida deles lá, né. E aí viu-se que alguns irmãos, né, estavam mais preocupados com o crescimento material do que o crescimento espiritual, né, dos irmãos. E aí os negócios estavam crescendo, tomando o tempo, né, da Irmandade, e a organização já estava se tornando uma empresa, né, que parecia que os irmãos estavam sendo empregados, né, de outros, né. Bom, aí o que aconteceu? Houve uma exortação, né? Houve exortações acerca da opressão, né, que já estava havendo sobre irmãos e irmãs, né? Houve até uma pequena discussão lá entre irmãs, né? E a direção lá do Cirilo, né? As irmãs que trabalhavam, né? Então houve lá um entreveiro entre as irmãs e uma parte do ministério, né, que estava se comportando como chefes, né, como donos, né, da empresa. Então houve a exortação. Ao que tudo parece, a exortação não foi bem recebida, né, porque os chefes, né, eles foram buscar outros ensinadores. Por que a gente acha que não foi recebida? Aí, quer dizer, por causa dessa exortação que não foi recebida, não ficou dito, mas ficou, né, subentendido que houve ali uma divisão, né, certo? Quer dizer, os irmãos líderes, né, principalmente o Cirilo, né, ele era realmente, se comportava como um chefe, ele então foi procurar outros ensinadores, outras pessoas, outros grupos, né, que se dizem cristãos, né, para ensinadores, né, e eles abandonaram, ele então abandonou os irmãos de Fortaleza, né. E aí nós empreendemos várias viagens para lá para fazer o combate, né. Aí o Cirilo lá com alguns outros abraçaram lá uma heresia judaizante, né? Se tornaram judeus, né? Começaram até a se vestir como judeus, né? Certo? E começaram a negar o Novo Testamento, começaram a negar o Senhor Jesus, né, como Filho do Deus vivo, e assim partiram exatamente para essa grande divisão que houve entre eles lá e entre nós e eles, né? Porque nós não concordamos, né,
Mas aí a divisão que aconteceu aqui, aconteceu lá também, digamos, né? Então teve irmãos fiéis lá, né, que se tornaram contradizentes lá a essas teorias. Aí nós vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua aqui, e paz seja com todos nós.